Vamos tirar algumas aplicações agora de Apocalipse capítulo 3, que envolve as igrejas de Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as 3 últimas igrejas das 7 igrejas do Apocalipse. Dê uma pausa no vídeo agora, faça sua oração, pedindo iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Quando Cristo menciona aqui que tem os 7 Espíritos de Deus, nós já sabemos pelos estudos que temos feito que esses 7 Espíritos são o Espírito Santo, porque o 7 ele é um número que simboliza perfeição, completude. E 7 espíritos no Apocalipse sempre se refere ao Espírito Santo, justamente por ser o Espírito, digamos assim, mais perfeito, mais completo. Então Cristo diz: eu sou aquele que tem o Espírito Santo e tem também as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Como já vimos também, são os pastores das igrejas. Cristo está falando em outras palavras. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto, isto é, estás morto espiritualmente, mas eu tenho aquele que pode dar vida espiritual, o Espírito Santo. Resumindo, eu tenho a solução. Eu tenho aquele que regenera, que transforma, e tenho também aqueles que pregam a palavra de Deus, palavra que é utilizada por esse Espírito para trazer vida, para trazer mudança espiritual. Porque, na verdade, a coisa funciona assim. Quando o pastor prega a palavra de Deus, o Espírito Santo age através dessa pregação e transforma a vida do ouvinte. Então, Cristo menciona aqui o Espírito que age por meio da pregação dos pastores. Ah, você está morto espiritualmente? Falta-lhe vida espiritual? Saiba que Cristo tem a solução. Ouça a palavra de Deus e Cristo enviará, se esta for a sua vontade, o Espírito Santo para fazer a obra na sua vida. Cristo continua: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Se o Senhor Jesus diz aos membros da igreja de Sardes para serem vigilantes, então é porque ele não considera que aqueles membros da igreja eram não crentes. Por que ele iria pedir vigilância de quem não é crente? Ao mesmo tempo, isso parece contradizer o que temos no verso anterior, porque ele fala que aquelas pessoas estavam mortas, e é óbvio que só pode ser morte espiritual aqui, não morte física. Como entender essa aparente contradição? Provavelmente, os crentes da igreja de Sardes estavam agindo como mortos espirituais, embora tivessem vida. Não é incomum, como já temos visto ao longo desses estudos, que alguns crentes, infelizmente, ajam como não crentes. Eu já mencionei que é possível até que um crente de verdade se desvie, embora essa não seja uma coisa normal, uma coisa comum. Mas é possível sim que um crente de verdade se desvie, ainda que temporariamente, e depois seja resgatado pelo Senhor. Como costumo dizer, o exemplo clássico é o de Davi, o rei Davi, que em determinado momento de sua vida se desviou praticamente da fé, porque adulterou com Batseba, planejou a morte de Urias e manteve isso em segredo. Só foi descoberto porque Deus mandou o profeta Natã até Davi para desmascará-lo. Então podemos concluir aqui que os crentes da igreja de Sardes eram crentes sim, porém agiam como se não tivessem vida espiritual, como se não tivessem sido regenerados pelo Espírito. Por isso que Cristo, no versículo 1, diz que eles estavam mortos. Porém, no versículo 2, ele ordena que sejam vigilantes, prestem atenção e consolidem o resto que estava
para morrer. Na vida cristã, não podemos deixar que o mal tome conta completamente. Temos de lutar até o último momento para manter aquilo que nos segura a Deus, aquilo que nos liga a Deus. Só assim poderemos recuperar o resto que está se perdendo, que está se esvaindo. Cristo fala: consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Uma coisa que as pessoas não prestam atenção é a seguinte: às vezes elas prestam obras a Cristo, fazem o serviço de Deus, trabalham na igreja, trabalham no reino, mas essas obras não são íntegras. Não basta fazer obras para Cristo, devem ser obras íntegras. Como assim, professor? Ora, é possível que você pregue o evangelho na igreja, mas pregue para aparecer. É possível que você assuma um papel na equipe de louvor, no ministério de louvor, mas faça isso por vaidade. Observe, então, que o crente pode fazer várias coisas para Deus, mas essas coisas que ele faz, não faz com uma boa intenção, não faz de coração, não faz como servo, mas faz visando a sua própria glória, ao seu próprio prazer. Esse tipo de obra, ela existe, mas não é uma obra íntegra. Cristo está chamando a atenção para isso aqui. Versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Mais importante do que receber a palavra e ouvi-la é observá-la, isto é, praticá-la, e, no caso da necessidade de arrependimento, se arrepender de fato. O que é se arrepender, professor? Se arrepender é você decidir parar de fazer o errado e passar a fazer o que é certo. Você, de repente, o Espírito Santo tocou na sua vida e apontou para um erro. O que você deve fazer? Primeira coisa, se arrepende, confessa que você errou, pede perdão e abandona o pecado, abandona aquele erro. Jesus não é tolerante com aqueles que aparentemente se arrependem, mas na verdade fazem pouco caso da misericórdia de Deus e continuam no erro. Lembre-se da mulher adúltera. Jesus não permitiu que apedrejassem a mulher. Jesus a livrou ali de uma morte horrível, mas ele falou para ela: vá e não peques mais. Então, o que Cristo espera do crente, ainda que ele erre, é que ele se arrependa e abandone o pecado. Cristo nos ama, não vai nos rejeitar por causa do erro. Não, desde que nos arrependamos, confessemos o pecado, abandonemos o pecado e toquemos a vida em frente. Voltaremos a pecar? Com certeza, mas sempre o processo vai se repetir. Pecou, caia em si, se arrependa, confesse e deixe. Em Provérbios diz: aquele que confessa os pecados e os deixa, esse encontrará misericórdia. Jesus aqui continua no versículo 3: porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O ladrão, a figura do ladrão na Bíblia, ela é usada normalmente para tratar de uma ocasião que não é esperada por ninguém. Ninguém espera o momento de um ladrão vir. Ninguém sabe quando isso vai acontecer. Jesus diz: virei como ladrão, se você não vigiar, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A maioria dos crentes entende que quando Jesus fala em vir como ladrão, isso é uma menção à sua segunda vinda. Mas aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, nós percebemos que não é bem assim. Jesus pode vir como ladrão a qualquer momento. Como assim? Ele pode vir em juízo contra nós. Em outras palavras, ele pode vir para nos punir no momento que não esperamos. Não pense que Jesus pode vir como ladrão só com respeito à segunda vinda. Não, qualquer momento de nossa vida cristã, se nós estivermos pisando na bola, se estivermos fazendo pouco caso de Cristo e da sua palavra, Jesus pode vir de surpresa e nos punir, e nos disciplinar, e nos consertar, espiritualmente falando. Versículo 4
Cristo continua: tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Olha, se os crentes que estavam andando de forma errada, se eles iriam se consertar ou não, não sabemos, é um mistério. O fato é que havia sim naquela igreja poucas pessoas que se mantiveram fiéis. Não contaminaram as suas vestiduras. Aqui, novamente, a imagem da veste, como se referindo à vida espiritual da pessoa. Se a pessoa está usando as vestiduras, é uma forma de dizer, um sinônimo para dizer que ela está preocupada com a sua vida espiritual, está testemunhando de Cristo, está procurando viver da forma que Deus quer. Aqui no caso, são pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, continuam com vestiduras brancas. Lembrando que vestidura branca, no caso do crente, é algo que ele obtém em Cristo, não por mérito próprio. Nós sabemos que as nossas obras de justiça, elas são contaminadas pelo pecado, à luz de Isaías 64, versículo 6. Quando a Bíblia fala do crente vestindo vestiduras brancas, sempre é uma referência, uma alusão à justiça de Cristo. É Cristo quem nos justifica. Então, havia em Sardes poucas pessoas, mas havia, que não contaminaram as suas vestiduras. E Cristo fala: andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Andarão no futuro. Por ocasião da volta de Cristo, aqueles que pela graça de Deus se mantiverem fiéis até a morte, estes desfilarão com Cristo na glória. Por quê? Porque são dignos. Repito, não por dignidade própria, inerente, mas porque foram justificados em Jesus. Versículo 5. Cristo continua: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Cristo fala aqui: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. E aí alguém imediatamente questiona: então é possível apagar o nome do livro da vida? É claro que não é possível fazer isso, porque o livro da vida, ele, assim como tudo o mais, foi escrito quando? Na eternidade passada. Deus escreveu tudo que vai acontecer em nossa vida, antes mesmo de virmos a existir. Não é à toa que o Salmo 139 diz: todos os meus dias foram escritos e determinados, sem que nenhum deles houvesse existido. Na eternidade passada, Deus escreveu a nossa história. E agora, dentro do tempo, dentro do espaço, essa história vai se realizando, vai se concretizando. Se Deus precisasse apagar o nosso nome do livro da vida, ou pudesse apagar, isso, em outras palavras, ia querer dizer o quê? Que ele errou. E porque ele errou, agora ele tem que consertar o erro dele, apagando o nosso nome. Só que Deus não erra. Deus, é perfeito, não comete erros. Se ele escreveu o nosso nome um dia no livro da vida, esse nome jamais será apagado. Então, o vencedor, ele vai ver se concretizar na sua vida aquilo que Deus planejou. E o que Deus planejou para o vencedor? A glória eterna. Por isso que ele termina aqui dizendo: pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Professor, eu quero tanto ter essa certeza de que Cristo confessará o meu nome diante do Pai e dos anjos. Ah, é? Você quer? Então, confesse Cristo diante dos homens. Em Mateus 10, Jesus nos dá uma garantia: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Não tenha vergonha de ser crente. Mostre aos outros que você pertence a Cristo. Mantenha-se do lado do bem, do lado de Deus. Assuma isso diante dos homens. E com certeza Cristo vai assumi-lo diante do Pai e dos seus anjos. Por fim, como de costume, Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvidos espirituais? Como assim, professor? Como vou saber disso?
Você consegue entender o que eu falo aqui? Você conseguiu entender as palavras que eu disse aqui? Se conseguiu, é porque você tem sim ouvidos espirituais. E se você tem, então ouça o que o Espírito te disse hoje. Até as próximas aplicações.